Não há uma preocupação hoje com se a droga é leve ou se a droga é pesada, e sim com o consumo que é feito dessa substância. Olá, eu sou Pedrita Reis, psicóloga na Clínica Cazuli, sou terapeuta cognitivo-comportamental, mestre e doutoranda em psicologia pela UFJF. E hoje eu vim falar com vocês sobre dependência química, mais especificamente sobre padrões de consumo de substâncias psicoativas. Hoje o consumo de substâncias está disseminado por todas as classes sociais, faixas etárias e culturas, tornando-se um grave problema de saúde pública. O que antes era um uso ritualístico, envolvia cerimônias religiosas, era um uso grupal, hoje está cada vez mais individualista, né, e segregatório. Então, mesmo que as pessoas estejam utilizando em grupos, elas estão utilizando para prazeres individuais. Nesse ponto, eu chamo a atenção não para o tipo de substância utilizada, mas sim para o tipo de consumo feito. A gente vê muito essa preocupação com as drogas lícitas, né? Se você tem um consumo alto de substância lícita, você também vai ter uma dependência ou vai gerar um uso nocivo, né? E da mesma forma como com crack. Estamos falando então de padrões de consumo de substâncias psicoativas, né? E para definir esses padrões, os profissionais de saúde mental, eles lançam mão de duas ferramentas, que é o CID-10 e o DSM-4. E nesses dois manuais, nesses dois recursos que nós temos, nós vemos a divisão desses padrões da seguinte forma: uso nocivo ou abusivo e então a dependência química. Quando eu falo do uso, nós estamos falando de uma auto-administração de uma quantidade pequena, seria o nosso uso social, né? Quando eu começo a falar de abuso ou uso nocivo, começo a ter uma preocupação. Por quê? O que seria esse uso nocivo ou esse abuso? Eu não tenho uma dependência instalada, mas em um determinado momento, em um determinado evento, eu bebo demais ou eu me intoxico demais, eu faço uso de alguma outra substância em excesso, me colocando em risco. Que risco? Se eu bebi demais, eu às vezes me exponho demais, eu fico um pouquinho mais alterado, mais nervoso e me coloco em situações de risco. Então, falamos de uso nocivo e apenas do uso. E o que seria então a dependência química? A dependência química já seria uma perda do controle desse uso. Então, o que antes eu usava aos finais de semana como recreativo, hoje eu uso todos os dias. Então, já é um padrão onde a gente percebe um prejuízo mais latente. Eu começo a me ausentar de responsabilidades familiares, de responsabilidades sociais, de responsabilidades laborais. Nesse ponto da dependência química, alguns fenômenos são importantes de ser destacados, que seriam o estreitamento do repertório de beber, como eu falei anteriormente, aquilo que era utilizado antes apenas em momentos para social, para recreação, hoje é utilizado com uma frequência muito maior. Então, se antes eu bebia porque eu estava alegre, hoje eu bebo porque eu estou alegre, mas eu também bebo se eu estou estressado, eu também bebo se eu estou aborrecido, eu também bebo se eu estou entristecido, eu também bebo se eu ganhei mais ou se eu ganhei menos. Eu não tenho mais discriminação do meu uso de beber, eu estreitei o meu repertório. O segundo fenômeno muito importante de destacar é a tolerância. Então, aquela dose que antes, né, eu precisava em menor quantidade, hoje, para ter o mesmo efeito de euforia, de satisfação, de prazer, eu preciso de doses cada vez maiores. Tem também o fenômeno da síndrome da abstinência. Quando eu faço a interrupção do uso, eu percebo sinais e sintomas físicos e psíquicos dessa interrupção. Um outro fenômeno é a saliência do comportamento de uso, né, que acontece quando eu tenho tentativas frustradas, né, e desejos persistentes ao tentar parar de beber. Então eu tento interromper, no caso da bebida ou do uso da substância, né, eu tento parar, mas eu tenho aquele desejo persistente e sempre me frustro ao tentar parar. Um outro fenômeno que é muito importante da gente destacar é o alívio ou evitação do sintoma da abstinência. Eu não bebo mais ou eu não uso mais a substância que eu tenho costume pelo simples prazer que ela me gerava anteriormente, mas pelo desprazer que a ausência dessa substância me causa. Então, muitos dependentes químicos até tentam parar, mas o desprazer do não uso gera tanto desconforto que ele prefere voltar a tomar essa substância, voltar a usar essa bebida. E por último,
tem a reinstalação da síndrome da abstinência. Isso é muito interessante, que às vezes a gente ouve familiares falando, né? Ai, quando ele voltou a beber, ele voltou muito pior. Não é que ele voltou muito pior, é que na verdade reinstala-se aquele padrão de bebida de quando ele parou. Ele não retoma a bebida daquele padrãozinho básico de quem nunca bebeu. Não, ele volta a beber um pouquinho, mas em menos de uma semana, em menos de um mês, ele já retomou aquele padrão anterior. Então, por retomar aquele anterior e estar associado a uma tolerância, vai se aumentando gradativamente, então de repente você percebe, nossa, ele está bebendo muito mais do que ele já bebeu antes. Hoje, a dependência química, ela é vista pelo modelo biopsicossocial. A gente sabe que não tem só um determinante para que ela ocorra. Não é só biológico, não é só psicológico e não é só social. Por isso é importante um cuidado completo desse dependente químico. Muito importante também é a gente trabalhar alguns estigmas e estereótipos que estão atrelados ao dependente químico, né? Ah, ele é fraco, ele é sem força de vontade, ele é um problema sem causa. Esses tipos de estereótipos só afastam ainda mais o dependente químico ou o usuário nocivo do acesso a um tratamento adequado, do familiar desse dependente químico ao acesso a esse tratamento adequado. A busca por ajuda especializada, ela é fundamental, tanto para esse paciente como para os familiares, para que eles possam adequar junto ao profissional de saúde mental o melhor tratamento para esse caminho, para sanar também as possíveis dúvidas e as possíveis frustrações. Espero que você tenha gostado desse vídeo, continue curtindo os nossos vídeos no canal. E qualquer dúvida, fique à vontade para deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cazuli Psicologia. Se você gostou deste conteúdo, clique em gostei, é muito importante para nós. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E se puder, é claro, divulgue para os seus amigos. Até a próxima!